Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar um projeto de oficina de filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos é um amuleto indígena que foi criado no norte dos Estados Unidos e que depois da década de 60 e 70, em movimento de revitalização cultural, ele foi adotado por diversas tribos no mundo inteiro como símbolo de identidade cultural. O objetivo dessa oficina é divulgar a cultura indígena e falar um pouco sobre os elementos que compõem a simbologia deles. E nós temos a possibilidade de aprimorar as habilidades manuais e também descontrair um pouco e relaxar. Podemos aproveitar essa prática para nos divertir um pouco também, né? Então ela pode ser feita por crianças a partir de 5 anos, para o desenvolvimento da coordenação motora, pode ser feita por adolescentes ou adultos. Então eu vou mostrar os materiais que nós vamos utilizar e, entretanto, eu vou falando um pouco sobre a simbologia de cada elemento. Aqui nós vamos utilizar uma argola. Essa aqui foi feita de cipó, mas você pode utilizar uma argola de plástico ou de madeira. Aqui nós temos as penas, as peninhas. Vamos utilizar sementes, ou pode ser madeirinhas ou miçangas. Vamos utilizar linha. Aqui no caso eu estou utilizando o cordão encerado, mas pode ser linha de algodão, qualquer tipo de linha. Cola escolar, tesoura e um isqueiro para o acabamento no caso de utilizar a linha encerada ou qualquer outro cordão sintético. Nós vamos iniciar então com o nosso círculo. O círculo ele tem uma representação de perfeição, de eternidade, sem início e sem fim. Então é um símbolo que é muito utilizado. Nós vamos depois pegar a linha, cortar mais ou menos uns 3 metros, eu já tenho cortado aqui, então eu vou utilizar essa que eu tenho aqui. Para fazer um desenho assim da mandala, que é o desenho que nós vamos formar aqui, para que ele fique bem centralizado, nós vamos ter que dividir esse círculo em partes iguais. Nós vamos imaginar uma pizza de 8 pedaços e vamos fazer essa divisão. Primeiramente nós vamos escolher mais ou menos um meio, escolher aqui, e nós vamos amarrar com um nó duplo. A gente dá uma laçada, depois mais uma laçada bem apertada. Nós vamos cortar essa pontinha aqui. E aí que vem o isqueiro. Nós vamos queimar aqui com o isqueiro. Se for um cordão de algodão, não precisa queimar, só amarrar bem forte e vai ficar uma pontinha ali. Então nós vamos puxar assim para baixo. E vamos começar a tecer o nosso filtro dos sonhos. Eu vou virar assim, porque essa seria a parte que ficaria na frente para vocês. A linha fica virada de frente. E aí o que nós vamos fazer? Vamos passar por trás do cipó e aqui ó, por dentro. Aqui. Essa passada por dentro é necessária para criar essa laçada. Nós vamos imaginar aqui, mais ou menos aqui a primeira volta, primeira fatia. Apertar bem
Tem que ter o cuidado de apertar bem, pra ele ficar bem assim, reforçado, reto. Então, aí segura aqui com uma mão e nós vamos fazer a próxima laçada. A questão de passar por dentro, se você não passar por dentro, o que vai acontecer isso, ó, assim, e aí não vai fazer a laçada. Então, se acontecer isso, você vem, pega a pontinha da linha e passa por aqui, ó. Aqui vai ter a segunda laçada aqui. Aí aqui, vamos para a terceira volta também, ó. Por trás do cipó e aqui por dentro. Aperta bem e segura. Agora aqui a próxima laçada por trás e por dentro. Puxa bem, aqui, bem apertadinho, e de novo por trás e por dentro. Puxa. Outra vez, por trás e por dentro. Por trás e por dentro. Aqui a gente já fez as 7 divisões. Aí agora na última, para fechar aqui essa primeira volta, nós vamos fazer por trás e por dentro de novo, mas aí por dentro no caso da volta, para fazer a laçada, e aqui por dentro dessa primeira voltinha aqui, ó. Vamos puxar aqui e apertar. Aqui foi a primeira volta. Então, agora que nós não temos mais cipó, nós vamos repetir esse mesmo movimento, mas aqui dentro das linhas. Ó, nós vamos vir aqui. Vai vir aqui por trás da linha e por dentro da laçada. E aí, a gente faz aqui, faz o nó no final e arrasta até o meio, ó. Puxa até o meio, estica bem e segura com a mão. Depois outra vez, por trás e por dentro. Sempre vai ser esse movimento repetitivo até o centro. Aqui nós estamos nos encaminhando para o final da nossa prática aqui dessa etapa, finalização, sempre repetindo o mesmo movimento até fechar o centro da nossa mandala.
aqui nesse finalzinho, quando você faz mais divisões, o ponto fica mais fechado, então pode-se utilizar uma agulha. Então, para finalizar aqui, nós vamos travar fazendo o que? A gente deu uma laçada e a gente vai dar mais uma laçada no mesmo lugar, e aí o nosso ponto vai ficar travado aqui, ó. E aí sim eu vou colocar uma semente para fazer o centro aqui do trabalho. Coloco a semente aqui. Aqui, ó, no centro. E aí do lado oposto aqui eu vou fazer também duas laçadas, no mesmo ponto que a gente utilizou, por trás da linha e por dentro. Vamos puxar aqui uma vez e depois nós vamos repetir essa laçada por trás e aqui por dentro para travar. E aí aqui nós vamos cortar. E nós vamos queimar com muito cuidado essa parte para não queimar o nosso trabalho, só a linhazinha, então bastante cuidadinho. Se for no caso de uma criança, o ideal é disponibilizar um cordão de algodão que não precisa queimar, só corta a pontinha, ou então com a ajuda de um adulto, e aí o adulto pode queimar ali o trabalho para a criança. Então aqui tá pronta a setar, e aqui a gente formou o desenho da mandala. A mandala, ela é uma representação da perfeição da natureza. Então a gente pode observar ela nas flores, por exemplo, nos girassóis, nas rosas, nos crisântemos, nas suculentas, que hoje em dia é bem comum, o pessoal tá colecionando, tem bastante a representação desse desenho. Nós vemos esse desenho nas frutas, na carambola, por exemplo, quando a gente parte uma laranja no meio, até na própria banana cortadinha tem esse desenho da mandala. E por fim é utilizado em várias religiões. Provavelmente foram os budistas que iniciaram a representação das mandalas, depois passou ali para a cultura indiana, também utilizada pelos índios norte-americanos, aqui no Brasil por diversas tribos indígenas, e também a gente observa o trabalho das mandalas nas igrejas católicas góticas, nos vitrais. Então ela é considerada um símbolo assim de perfeição, de divindade. Então por si só esse símbolo já tem uma representação de uma energia positiva. Agora nós vamos colocar as penas. Então nós vamos cortar uns pedaços de linha, assim mais ou menos de 30 centímetros. Eu tenho uma linha aqui, já um pedaço, então eu vou utilizar essa que eu tenho aqui. Nós vamos pegar quatro pedaços, mais ou menos assim, desse tamanho. Eu vou utilizar esse retalho que eu já tenho aqui, mas você pode usar quatro pedaços de linhas mais ou menos de 30 centímetros. Nós vamos amarrar essas linhas.
Nós vamos amarrar aqui em cima, que é onde nós vamos pendurar o nosso filtro dos sonhos. E aí aqui a gente vai dar um nó simples, assim. Um nozinho simples. Puxei ele pra baixo. E amarrar, assim. E aí nós vamos amarrar as outras 3 linhas aqui na parte de baixo para pendurar as penas. Depois disso, de ter amarrado as 4 linhas, ó, vai ficar assim, uma em cada lado, uma no meio e uma em cima que vai ser para pendurar. Nós vamos amarrar 2 sementinhas em cada linha dessa. Vou colocar a sementinha, ou a miçanga que você tiver, a madeirinha. Coloca aqui. E vamos dar um nozinho. O nozinho é uma laçada que passa por dentro. Assim. Ó. Esse nozinho. Vamos amarrar um em cada fio desses que ficaram para baixo. Ó, pode ser uma mais alta, mais baixa que a outra, para dar para ela ficar com as penas não tão juntas. Ó, dessa forma. Mas geralmente quando se compra madeirinhas, elas vêm todas com um furinho uniforme. Mas é interessante a semente ou a madeirinha ou miçangas com um furo grande, por conta agora do processo que a gente vai colar a pena aqui embaixo. A pena, ela tem uma simbologia de percepção do ar e de respiração, que é muito importante aqui para a nossa vida na Terra. Então nós vamos pegar a cola, vamos colocar um pinguinho aqui na pontinha da pena e vamos colar assim e encaixar dentro do buraquinho aqui da semente ou da miçanga que será utilizada. Ela vai ficar bem encaixadinha com a cola ali para fixar, ela não vai sair, ó. Agora nós temos aqui o nosso filtro dos sonhos prontinho, com as penas já pendurada. Coloquei uma sementinha aqui em cima também para dar o acabamento. E esse amuleto, ele foi feito assim, uma inspiração de um índio que precisava de proteção e ajuda para sua tribo em tempos de guerra, onde as crianças não dormiam muito bem. Essa é uma das lendas do filtro dos sonhos. E também, segundo essa lenda, dizem que os maus sonhos eles ficam presos aqui nessa teia e se dissipam aos primeiros raios de sol do dia. E os sonhos bons, eles entram por aqui e descem pelas penas até chegar à pessoa que está dormindo. Então ele pode ser pendurado no quarto, em cima da cama. Também pode ser pendurado na sala, na entrada da casa, como um amuleto assim de proteção, de boas energias. E também pode ser usado como adorno, porque acaba sendo um belíssimo objeto para adornar e toda a sua simbologia com certeza traz boas energias. Então é isso, essa é a oficina de filtro dos sonhos. Eu espero que tenham gostado.
Agradeço por ter acompanhado a oficina até o final e até uma próxima!